No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Superior Tribunal de Justiça rejeita recurso da defesa de Flávio Bolsonaro, mantém provas levantadas pelo COAF no escândalo das rachadinhas e impede que caso do filho do presidente volte a estaca zero. No mesmo julgamento, o STJ concede liberdade a ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, e sua esposa Márcia, mas ambos devem seguir em prisão domiciliar graças à ordem do Supremo. Intimação de youtuber Felipe Neto e prisão de militante petista baseados na Lei de Segurança Nacional reforçam o ambiente de ataque à liberdade de expressão no país. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 17 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A saída do general Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde, ainda que tardia, novamente evidencia algo que estava colocado desde a demissão de Luiz Henrique Mandetta do cargo no ano passado. Quem comanda a saúde no Brasil é o bolsonarismo. Qualquer postulante que se apresente com o mínimo desejo de independência na adoção de políticas públicas de combate à pandemia é prontamente rechaçado. Foi o que aconteceu com a cardiologista Ludmila Rajar, que declinou do convite feito pelo presidente da República para que assumisse a pasta, horas antes de Jair Bolsonaro anunciar a efetivação do também cardiologista Marcelo Queiroga. O que chama a atenção é que, além de negacionista e irresponsável, o discurso bolsonarista flerta com o fascismo a todo momento. A médica disse em entrevistas, logo após recusar o Ministério da Saúde, que tem sido ameaçada de morte pelos admiradores do ex-capitão, com tentativa de invasão do hotel onde estava hospedada em Brasília e que teve de passar a se deslocar em carro blindado e cercada por seguranças, tamanho o ódio alimentado por esses criminosos travestidos de militantes. Essa é que é a verdade. E esse constante ataque à democracia no Brasil não se resume só ao bolsonarismo presente na sociedade civil. Exemplo disso foi a intimidação feita ao youtuber Felipe Neto na última segunda-feira, por conta de um post que ele escreveu nas redes sociais chamando o chefe do executivo de genocida. Uma viatura da Polícia Civil esteve em sua casa determinando que ele prestasse depoimento com base na Lei de Segurança Nacional, editada na época da ditadura e após pedido do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Não é a primeira vez que essa excrescência produzida durante os anos de chumbo é utilizada para atentar contra a liberdade de expressão no nosso país. No início do mês, um jovem de 24 anos foi preso em flagrante em Uberlândia, Minas Gerais, após escrever um tweet onde fazia uma piada contra o presidente, que a Polícia Militar de Minas Gerais entendeu como incitação à prática de crime. Outro caso semelhante a esse foi o de André Constantini, liderança do movimento de favelas do Rio de Janeiro, militante do Partido dos Trabalhadores e assessor do deputado estadual Valdec Carneiro, que foi preso durante um ato contra o armamento da Guarda Municipal no centro da cidade, após criticar o ex-capitão
e dizer que a polícia, abre aspas, mata preto e favelado todos os dias, fecha aspas. Um PM arrancou o microfone de sua mão e o levou para a 5ª DP. A ditadura bolsonarista já está entre nós há muito tempo. Se as forças democráticas não se mobilizarem desde já contra esse tipo de arbitrariedade e postura autoritária, pode ser tarde demais. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Anderson. É um prazer estar novamente com a equipe e os ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado, Carlos Eduardo, por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Carlos Eduardo, o cenário trágico da pandemia no país, mas muito mais as pressões que vinha recebendo dos parlamentares do chamado Centrão, parece que finalmente fizeram com que o presidente Jair Bolsonaro promovesse uma troca no Ministério da Saúde, com a saída do general Eduardo Pazuello. Sondou-se o nome da médica cardiologista Ludmila Rajar para a vaga, ela que tinha o apoio inclusive do presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado de primeira hora do Bolsonaro. Mas o chefe do executivo acabou escolhendo Marcelo Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e bolsonarista declarado. O grande problema, Carlos Eduardo, é que o ex-capitão quer uma simples troca de nomes, não de estratégia no combate à Covid-19. A médica havia declinado ao convite após diálogo com Bolsonaro e alegou que não houve convergência técnica entre eles, ressaltando que o cenário no Brasil é bastante sombrio em relação à doença. Ela chegou a receber ameaças de mortes de militantes bolsonaristas, Carlos, que chegaram a tentar acessar o quarto onde ela estava hospedada em Brasília. Tudo isso por defender medidas responsáveis contra o coronavírus. Ou seja, a intenção não é resolver o problema, é simplesmente dar uma satisfação para os aliados políticos do presidente, mantendo tudo isso que está aí. É a manutenção da retórica genocida, Carlos Eduardo. Pois é, Anderson. Aparentemente se trata de uma jogada de marketing de Jair Bolsonaro, pressionado pelo desgaste político do ministro Pazuello, sobretudo
a partir dos ataques perpetrados por Lula, a partir da anulação dos seus processos de Curitiba. O ministro Pazuello também está na mira da Procuradoria-Geral da República e do STF pela sua gestão duvidosa no Ministério da Saúde. Então, Bolsonaro aparentemente restabelece o primado da técnica no Ministério da Saúde, mas tudo indica que Marcelo Queiroga estará lá muito mais pelas suas relações de proximidade política e pessoal com a família Bolsonaro. As primeiras declarações de Marcelo Queiroga reforçam essa impressão. Marcelo Queiroga diz que as políticas do Ministério da Saúde serão as políticas do presidente da República, ou seja, ele se coloca na mesma condição de Eichmann. Ele está ali apenas para cumprir ordens. Outras declarações de Marcelo Queiroga também são muito preocupantes. Por exemplo, quando Marcelo Queiroga diz que lockdown não é política de governo, só em casos extremos. Eu me pergunto, será que quase 300 mil mortos não representam um caso extremo? Será que apenas 4% de população brasileira vacinada não será um caso extremo? Será que uma previsão de plena vacinação da população brasileira, se continuar o ritmo de vacinação, em apenas 3 anos, não será um caso extremo? Ademais, o ministro Queiroga, ele ocupará o cargo de ministro da Saúde, não de ministro da Economia. Não cabe ao ministro Queiroga fazer considerações sobre a geração de renda e emprego na economia brasileira vis-à-vis as prioridades da saúde. Outra declaração do ministro Queiroga, que também nos chama a atenção negativamente, é em relação ao uso da cloroquina e ivermectina. Marcelo Queiroga diz que pessoalmente se considera contrário ao uso desses medicamentos que não têm comprovação científica de efeitos contra a Covid-19, mas, ao mesmo tempo, afirma que se trata de algo que a autonomia dos médicos dirão se elas serão prescritas ou não. Ora, como a autonomia do médico pode se colocar acima dos princípios normativos da ciência? Essa não parece uma declaração pautada nos princípios científicos que devem reger o Ministério da Saúde. Então, tudo isso nos coloca muito de sobreaviso com a conduta do ministro Queiroga e, ademais, é preciso se investigar as relações do governo Bolsonaro com os produtores de cloroquina no país. Se sabe que o BNDES emprestou cerca de 300 milhões de reais para aumentar a produção de cloroquina no país, visando o combate à Covid. Se sabe que a Aspen, cujo dono é um entusiasta do presidente Bolsonaro, se sabe que a Aspen recebeu cerca de 20 milhões através do BNDES, quantia cerca de 7 vezes maior ao que a Aspen recebeu desse órgão de governo nos últimos 16 anos. Se sabe também que o único produtor
estrangeiro de cloroquina autorizado no Brasil tem como um dos acionistas Donald Trump. Então, é preciso colocar em pratos limpos a negociata da cloroquina que está havendo no Brasil. Não é? Recursos que deveriam ser empregues para a compra de vacinas e imunização da população brasileira estão sendo usados para colocar dinheiro nos bolsos de amigos do presidente Bolsonaro. Então esse é um tema gravíssimo da República Brasileira nesse momento e que deve merecer nossa total atenção. O detalhe nisso tudo, Carlos Eduardo, é que o nome da médica cardiologista para o Ministério tinha o aval do Centrão. Como eu citei anteriormente, o próprio Arthur Lira havia elogiado a doutora Ludmilla. Já o Marcelo Queiroga não tem essa unanimidade toda. Não podemos ter aí uma rusga na relação entre o Jair Bolsonaro e os políticos do baixo clero no Congresso? Uma pequena rusga, Anderson. Uma pequena rusga. O Centrão, sabemos, se move majoritariamente contra o povo brasileiro, tal como demonstrou na aprovação da Emenda Constitucional 95 e agora na aprovação da PEC 186, e apenas sob forte ameaça de derrota eleitoral é capaz de conter ou reverter parcialmente essas suas tendências intrínsecas. Agora, os governadores que vêm tendo um papel de protagonismo nessa crise de saúde que o país atravessa, Carlos Eduardo, condenaram a troca no comando da pasta sem que haja uma mudança radical na postura do governo para o enfrentamento da doença. João Dória, de São Paulo, Flávio Dino, do Maranhão, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, foram alguns dos que criticaram a iniciativa. Esse movimento organizado dos governadores, adquirindo doses das vacinas disponíveis no mundo e intensificando as medidas de restrição de circulação de pessoas para conter o vírus, tem incomodado demais o Jair Bolsonaro. Até mesmo o Ibanez Rocha, do Distrito Federal, aliado do ex-capitão, já foi alvo de críticas do presidente por conta de um toque de recolher determinado por ele na capital federal. A ação conjunta desses governadores, Carlos Eduardo, aliado à volta de Lula ao cenário político, algo que nós falaremos mais à frente, tende a reduzir a força do bolsonarismo para 2022, na sua opinião? Sim, Anderson, acho que isso desgastará o governo Bolsonaro, não, obviamente, com a sua base mais obcecada, que é aí em torno de 25%, 30% da população brasileira, mas desgastará um possível apoio que ele possa vir a ter no segundo turno. Acho que para o eleitor que votou em Bolsonaro sem muita convicção, e estamos falando aí então desse segmento, que ultrapassa os 30% da população brasileira, esse eleitor ele tende a ir se distanciando de Bolsonaro em função da ruína em que está o país do ponto de vista da sua saúde pública e do ponto de vista da sua situação econômica. Então, os governadores que têm que lidar mais diretamente com a situação da pandemia nos seus estados, não é? A pandemia sempre, embora seja nacional, ela sempre vai se manifestar no plano estadual e municipal. Os governadores que têm que lidar com a crise da saúde nos seus estados fizeram um consórcio, o consórcio do Nordeste, para comprar vacinas no exterior, não é? Inclusive aquelas que a Anvisa vai criando, inclusive aquelas que a Anvisa está criando problema em considerar como vacinas de validade, apesar de alta taxa de eficiência no seu uso, como é o caso da Sputnik, a vacina russa. Então, creio que esse desgaste do governo Bolsonaro vai se evidenciando junto à população brasileira,
sobretudo à medida em que outros atores vão se posicionando e tomando a dianteira para criar mecanismos de segurança para a saúde pública frente à completa inação do governo Bolsonaro, que se trata, evidentemente, de uma política deliberada de genocídio da população brasileira. Só que a saída do Pazuello do Ministério, Carlos Eduardo, um general da ativa do Exército, depois de todo esse caos na pandemia, não desgasta demais a imagem dos militares junto ao ex-capitão? Você acha que a alta patente tem lidado bem com toda essa tragédia da gestão Bolsonaro? Esse desgaste das Forças Armadas provocado pelas decisões insanas do presidente vale o retorno desse pessoal ao protagonismo político no nosso país, algo que não havia sido muito bem digerido com o fim da ditadura? Os militares sempre mostraram um certo incômodo por terem sido defenestrados do poder político no nosso país, ainda que tenham sido muito favorecidos por aquela lei da anistia vergonhosa que se estabeleceu. Anderson, o golpe de 64 selou o compromisso antirrepublicano e antipopular dos nossos militares. Através do golpe de 64, se expulsou das Forças Armadas as frações democráticas e republicanas. O golpe levou ao protagonismo da ESG nas Forças Armadas brasileiras. ESG, que foi uma espécie de réplica do War College norte-americano e que divulgou a doutrina da segurança nacional, que tornava o nosso povo o principal inimigo do Brasil. O nosso povo era visto como suscetível à penetração ideológica exógena, soviética, comunista, e, portanto, a principal missão dos nossos militares não era defender nossas fronteiras de um inimigo externo que dificilmente se considerava poder ameaçar o Estado brasileiro desde que ele fosse alinhado, veja quem, aos Estados Unidos. Então, nesse contexto, se passou a considerar o nosso povo o grande inimigo do Estado brasileiro, porque aquele que podia negar esse alinhamento que interessava ao imperialismo, ao War College e aos nossos militares, que se tornaram sócios das grandes corporações transnacionais estadunidenses em nosso território. Então, o golpe de 64 marcou essa separação dos nossos militares dos princípios republicanos. Eles cometeram crimes de Estado, eles praticaram terrorismo de Estado para impor essa orientação antipopular ao Estado brasileiro. Depois nos impuseram uma lei de anistia que tutelou a nova república e impediu a plena redemocratização do Estado brasileiro. O Brasil é o único país do Cone Sul que não puniu os crimes de Estado da ditadura. E, ademais, os nossos militares foram abraçando o neoliberalismo em versões cada vez mais radicais. É interessante olhar o plano estratégico das Forças Armadas para médio e longo prazo. Ali está claramente estabelecido que a Emenda Constitucional 95 impõe uma escassez de recursos às Forças Armadas, ou seja, eles não questionam o neoliberalismo, eles tomam o neoliberalismo como um dado de realidade. E para aumentar os recursos orçamentários das Forças Armadas, a expectativa desses militares é de uma aliança visceral com os Estados Unidos e de uma possível entrada do Brasil na OTAN. Então, é esse nível de percepção colonial que marca o pensamento dos nossos militares hoje em dia. Eles abandonaram completamente aquilo que ainda preservaram durante a ditadura, que é
um certo projeto de desenvolvimento, reforçaram o golpismo através da sua participação na MINUSTAH, que reaproximou ou introduziu novos níveis de aproximação das Forças Armadas Brasileiras com o Comando Sul norte-americano. Os militares foram para o Haiti para garantir um golpe de Estado contra o presidente Aristide, em benefício dos Estados Unidos. Então, reforçaram seus vínculos com o poder imperialista norte-americano e com um golpe de Estado. Então, esses militares perderam a vergonha completa de serem antirrepublicanos. Estão aí fazendo um papel vexatório e ridículo de se comprometerem com um indisciplinado das Forças Armadas, um homem que só não foi expulso pelo corporativismo que permeia as Forças Armadas, mas que foi saído das Forças Armadas. E as nossas Forças Armadas se colocam hoje subordinadas a um indisciplinado que pratica uma política genocida e que compra os militares com cargos que lhes permite aumentar a sua remuneração pessoal. Então, muito pouco se pode esperar desse comando militar brasileiro. Quem sabe os nossos soldados, as nossas baixas patentes, vítimas dessa política econômica antipopular e dessa política que ameaça seus familiares e sua própria saúde pessoal. Quem sabe a base dos nossos militares se sintonize numa perspectiva voltada realmente para os grandes interesses brasileiros. Se há esse desgaste do governo provocado pelas ações na pandemia, Carlos Eduardo, o que falar daquela reportagem do site UOL que identificou uma suposta ocorrência de um esquema de rachadinhas, caracterizado pela entrega de parte dos salários de assessores parlamentares a políticos, no qual Flávio Bolsonaro já estava implicado na época em que era deputado estadual na Alerj, também nos gabinetes do então deputado Jair Bolsonaro e do seu outro filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Os jornalistas descobriram que havia um rodízio dos assessores entre os gabinetes do clã Bolsonaro e que a estratégia se replicava da mesma forma. Até mesmo a ex-cunhada do presidente, Andréa Siqueira Vale, que trabalhou durante 8 anos com o ex-capitão, teria participado do suposto esquema. O cerco se fecha para a família do presidente, Carlos Eduardo, mas você acha que esse tipo de acusação tem capacidade de provocar maiores problemas para o Jair Bolsonaro no que diz respeito à sua popularidade? As pessoas se incomodam com essas denúncias contra ele? Isso causa algum estrago à imagem do Bolsonaro? Anderson, eu acho que isso representa um passivo crescente do governo Bolsonaro junto à população brasileira. E se não desmonta o apoio dos seus seguidores mais radicais, que infelizmente são 25% a 30% da população brasileira, compromete, sem dúvida, as suas perspectivas de chegar ao segundo turno eleitoral com chances de vitória. Então, acho que há efetivamente um dano eleitoral a Bolsonaro, e é por isso que Jair Bolsonaro e seus seguidores volta e meia sugerem guardarem consigo a carta do golpe de Estado. Bolsonaro tem feito alusões ao fato de que as eleições de 2022 ou darão a vitória a ele ou terão sido fraudadas. Um script que a gente já conhece, um script que foi manejado por Donald Trump nos Estados Unidos e que Bolsonaro insinua pretender aplicar no Brasil em caso de necessidade, com outros resultados, porque teria
maior controle sobre as Forças Armadas brasileiras. Mas a verdade é que as condições para Bolsonaro manejar essa carta são cada vez mais improváveis. O Brasil se encontra cada vez mais isolado internacionalmente. A economia brasileira não dá nenhum sinal de recuperação, muito pelo contrário. A economia brasileira parece afundar no pântano da recessão permanente, com as políticas inflexíveis de Paulo Guedes. A pandemia mantém alto nível de difusão. O Brasil é um dos casos internacionais onde talvez o único caso internacional em que não há uma regressão da pandemia, que não há, na verdade, uma segunda onda. O que há é a continuidade e aprofundamento da primeira. Então, as condições, não é, tanto internacionais e internas para um golpe de Estado são muito limitadas. E os nossos militares, não é, com o baixo perfil que têm, não é, com a sua incapacidade de produzir qualquer projeto político, ideológico que agregue a população brasileira, dificilmente vão arriscar o seu pescoço nisso. Dificilmente. Não é? Seria praticamente uma política de suicídio desses militares. Não é? 11 a 12 mil militares que estão sendo privilegiados aí com cargos no governo Bolsonaro, se aquartelarem para garantir uma vitória de Bolsonaro a qualquer custo. Isso não parece uma equação com grandes possibilidades de êxito, tendo em vista as resistências internacionais e internas que poderão atuar contra esse tipo de iniciativa. De toda forma, Carlos Eduardo, ainda que esse tipo de escândalo não provoque maiores danos à imagem do presidente, há algo com que o Bolsonaro tem se preocupado e muito, que é o retorno do ex-presidente Lula ao cenário político eleitoral do nosso país. Depois daquela decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que anulou as sentenças do ex-juiz Sérgio Moro contra o petista, o Lula fez um discurso/entrevista em São Paulo que acertou em cheio o Bolsonaro. Não por acaso ele tratou logo de defender a vacinação contra a Covid-19, passou a usar máscara de proteção, algo que o presidente rejeitava, e até um globo terrestre apareceu sobre a sua mesa em uma daquelas lives, deixando claro que ele não defende a teoria do terraplanismo, algo comentado pelo petista. O que é que o efeito Lula pode provocar na trajetória do bolsonarismo no nosso país, Carlos Eduardo? Tudo isso mostra, Anderson, a fragilidade de Bolsonaro. Bolsonaro sabe que não tem condição de sobreviver a um confronto direto com Luiz Inácio Lula da Silva. A eleição de Bolsonaro em 2018 foi marcada por circunstâncias muito excepcionais, não é? A cassação do direito de Lula se candidatar, restrições à aparição de Haddad em programas públicos de entrevista a candidatos, enquanto não se oficializou efetivamente a sua candidatura no lugar da candidatura de Lula. Praticamente a total ausência de debate, de presença de Bolsonaro nos debates a presidente da República. Bolsonaro apenas participou de um debate na TV Bandeirantes, onde foi severamente questionado, e logo depois surgiu o atentado de Juiz de Fora, curiosamente, cidade de onde partiu o golpe de 64, um atentado estranho, onde há uma facada que não tira sangue. Então, Bolsonaro foi eleito porque em torno dele se fez uma campanha empresarial, midiática fortíssima, que penetrou as redes sociais,
A campanha de 2018 foi uma campanha que não foi feita na esfera pública, né? Foi uma campanha que foi feita pelos celulares, não foi uma campanha de visibilização de contraditórios. Então, dificilmente isso poderá se repetir em 2022, não é? E é por isso que Bolsonaro maneja essa carta do golpe de Estado volta e meia. Ele não tem confiança na sua capacidade de se reproduzir como presidente da República pela via eleitoral. Então, acho que, sim, não é? Tudo isso complica muito a situação de Bolsonaro. Ele vai manter o seu lastro de seguidores de 30%, mas as suas chances de chegar ao segundo turno com possibilidade de vitória serão bastante limitadas. Por falar nisso, o ex-presidente tem atuado com afinco para que o país consiga doses de imunizantes contra a Covid-19. Ele entrou em contato com representantes de China e Rússia nos últimos dias, na tentativa de negociar com os dois países, produtores de vacinas, um carregamento para aquele consórcio construído pelos governadores, especialmente da região Nordeste. Um eventual protagonismo do Lula nessa luta por vacinas, Carlos, faria dele o favorito para a disputa das eleições do ano que vem? Que fatores poderiam fazer com que o ex-presidente tivesse favoritismo frente ao Jair Bolsonaro no pleito de 2022? Sim, Anderson, acho que Lula colocou no centro do seu pronunciamento o tema da saúde pública, que é hoje a principal preocupação dos brasileiros. E Lula está manejando seus amplos contatos internacionais para possibilitar que os governadores possam atender a essas expectativas de segurança pública e pessoal de suas populações. Então, a iniciativa de Lula encontra amplo acolhimento nessas instâncias políticas do Estado brasileiro e demarca, não é, claramente uma alternativa de conduta em relação àquela que é praticada por Bolsonaro. O rechaço de Bolsonaro a essa iniciativa de Lula só reforça essa polaridade, não é? Entre um homem que busca se mover para atender aos interesses dos brasileiros, mesmo estando fora do governo, e outro com todo o poder governamental que busca, pelo contrário, não é? Impedir que os brasileiros possam ser efetivamente beneficiados com as políticas estatais. Acho que o pronunciamento de Lula também demarca, não é, dois tipos de personagens. Um personagem voltado para o engrandecimento do Brasil, voltado para a projeção internacional do Brasil através da Unasul, da CELAC, do BRICS, através do reforço ao Mercosul, não é? Um homem, não é, que busca projetar o Brasil no cenário internacional e reforçá-lo como uma potência periférica ou sem-periférica, e, de outro lado, um homem que tem uma política de desmonte do desenvolvimento, desmonte das nossas relações internacionais com um amplo conjunto de países em nome de uma subordinação absoluta, colonial, a um poder imperial norte-americano, em nome da entrega do Estado brasileiro ao proveito de uma pequena minoria de empresários e negociantes que se beneficiam de suas relações pessoais com o presidente e seus ministros. Então se trata, evidentemente, de dois tipos de políticas completamente distintas. Uma política verdadeiramente pública, impulsionada por um ex-presidente que saiu do governo com 80% de popularidade. Outro, de um governante que só pensa em
pelo menos até momentos atrás, só pensava em negar os princípios científicos da vacina, dizia que a vacinação poderia transformar pessoas em jacaré, um homem que, além de negar, não é, o princípio científico da vacina e uma política de vacinação aos brasileiros, um homem que busca facilitar armas para que os brasileiros se matem. Não é? Então, são duas posições de política no Brasil. De um lado, uma política da vida e de projeção do Estado brasileiro, de outro lado, uma política de extermínio do Brasil como Estado autônomo e uma política de extermínio da população brasileira, sobretudo da população mais pobre. Para encerrar, Carlos Eduardo, o Lula de 2022, que ao tudo indica virá mais uma vez aliado aos neoliberais, o PT já está procurando um nome do mercado para ser vice na chapa presidencial no ano que vem. Esse personagem que ainda habita o imaginário de muitos brasileiros é capaz de nos levar a uma trajetória de crescimento que privilegie a classe trabalhadora, que reverta as privatizações, as reformas. Nós podemos esperar isso do Lula, Carlos? Pois é, Anderson, nós estamos numa situação de muita incerteza em relação a 2022, incerteza de qual será o perfil da candidatura Lula. Porque temos no Brasil uma situação de polarização e uma situação paradoxal. Né? De um lado, Lula precisa do apoio de um setor da classe dominante para ter viabilidade eleitoral em 2022, inclusive para resgatar efetivamente seus direitos políticos. Mas, de outro lado, essa classe dominante se revela cada vez mais impopular e inútil e imprestável mesmo para qualquer política que venha atender minimamente às necessidades do povo brasileiro. Então, essa classe dominante, evidentemente, ela está querendo trancar um possível governo Lula com uma série de cadeados. O cadeado da PEC, da Emenda Constitucional 95, o cadeado da PEC 186, não é? Que são cadeados que impossibilitam que um governo Lula restabeleça uma política de crescimento e desenvolvimento econômico, em relação à qual a direita tem muito medo, porque uma política de crescimento e desenvolvimento restaura o nível de empregabilidade, restaura o nível de formalização do emprego e restaura o poder de organização e de ofensiva social do nosso povo. Mas não é se essa é uma força que limita as possibilidades de Lula. De outro lado, Lula sabe que o golpe de 2016 se estabeleceu justamente porque o governo Dilma, no seu segundo mandato, fez concessões à classe dominante brasileira. Né? Então, eu acho que o Lula vai tentar se descolar dessa vinculação mais estreita com a classe dominante. A classe dominante, os setores mais tradicionais da classe dominante também não tem muita alternativa, porque, por exemplo, a Globo, ela corre o risco de ser fechada no segundo governo Bolsonaro. O Bolsonaro já mencionou essa possibilidade. E para que Bolsonaro feche a Globo, basta que ele tenha 2/5 do parlamento, não é? Que respaldem a sua iniciativa de não renovar a concessão. Então, o establishment liberal não tem muita alternativa, ele não tem nenhuma perspectiva política com a manutenção também da presença de Bolsonaro na política brasileira. Bolsonaro garantiu 30% do eleitorado brasileiro e desde 89 que o segundo turno foi disputado entre candidatos de esquerda e direita. Então, Bolsonaro, com 30% dos votos, ele aniquila qualquer possibilidade da direita liberal voltar a ter
o controle do governo federal. Então não resta a esses setores nenhuma alternativa a não ser a aliança com o Lula moderado. Como não confiam no Lula, vão tentar exatamente trancá-lo com essas emendas constitucionais que estão implementando. Agora, Lula vai tentar, a meu ver, se aproximar de uma política de mobilização popular. E não creio que ele vá buscar um nome de mercado para vice-presidente. Ele sabe muito bem que o golpe de 2016 foi dado pelo vice da Dilma. Não é? E não é fácil buscar um novo Alencar. Não é? Homem do empresariado industrial em quem ele tinha a mais ampla confiança e homem que, inclusive, fazia críticas a certas orientações demasiadamente financiarizadas do seu governo. Eu acho que Lula deve se inclinar por Fernando Haddad de vice, é a minha intuição. Há o nome de Luísa Trajano, que foi manejado, mas não sei se Lula poderá ter com ela a mesma relação de confiança que tinha com o seu vice Alencar. É isso. Acho que isso dá um pouco o panorama aí da questão do vice e com que forças Lula deverá se aproximar. Carlos Eduardo, eu quero mais uma vez te agradecer por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Quero também te desejar um bom dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, muito obrigado. Foi mais uma vez um grande prazer estar aqui contigo, com a equipe, com os ouvintes do Faixa Livre. Deixo a vocês um grande abraço e em especial também a nossa querida Celeste. Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIDE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar mais uma vez aqui neste bate-papo. Damasceno, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Damasceno, nós conversamos com você cerca de 2 semanas atrás aqui no programa, só que de lá para cá parece que passou um verdadeiro furacão na nossa política, envolvendo especialmente aquela anulação pelo Supremo Tribunal Federal das condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato de Curitiba, devolvendo ao petista, pelo menos momentaneamente, seus direitos políticos. O ministro Edson Fachin alegou incompetência da 13ª Vara Federal para analisar os processos, remetendo-os para a Justiça de Brasília. Eu gostaria de começar justamente por isso, Damasceno. Você achou correta a decisão monocrática do magistrado? Veja bem, Anderson, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que, havendo entendimento consolidado sobre determinada matéria no Supremo, nas 2 turmas, o relator pode, adotando o entendimento já consolidado no Supremo, proferir decisão monocrática. Nesse sentido, a questão não precisa ser remetida à turma ou ao plenário, porque, havendo um posicionamento já consolidado, já sedimentado, um posicionamento sobre o qual não se discute ou não tem a divergência entre os ministros, não haveria por que submeter a julgamento para que todos pudessem repetir as razões que já sejam conhecidas. Então, nesse sentido, é perfeitamente possível, e é comum, é corriqueiro, que o ministro decida monocraticamente, citando os entendimentos dos demais integrantes daquele tribunal. No caso concreto, está meio difícil analisar isto
Primeiro que faltaria aí uma análise do entendimento dos outros ministros. E a segunda questão é que é a remessa, né, do recurso interposto pelo Procurador-Geral de Justiça para o Pleno, né, do Supremo Tribunal Federal e não para a turma, né? Porque para o Pleno, né, são remetidos os processos quando há divergência de entendimento entre as turmas ou quando o caso, pela sua relevância, deva ser decidido no Pleno para que o julgamento tenha os seus efeitos, para que o entendimento tenha os seus efeitos estendidos a outros casos, né, que estejam em julgamento, que é o caso das ações repetitivas, por exemplo, sei lá, né, 100 mil ações discutindo uma cláusula sobre juros, né, ou sobre a correção da poupança do plano Collor, né, julga-se uma causa e adota-se o entendimento daquele julgamento para as demais. Então nós temos aí, né, um problema. Ou havia um entendimento pacificado entre todos, a ponto do ministro poder julgar monocraticamente, ou, né, há uma divergência entre as turmas, e, portanto, não caberia julgamento monocrático, mas justificaria a remessa ao Pleno para que os 11 ministros pudessem decidir, né, com efeito geral ou, né, com efeito extensivo a outros casos similares. Eu acho que nós temos aí um problema que ainda deverá ser resolvido, né, pelo Supremo Tribunal Federal. O detalhe, Damasceno, é que a Procuradoria-Geral da República acabou recorrendo da decisão do magistrado, recurso este que já foi rejeitado pelo próprio Fachin e encaminhado à análise do plenário do Supremo. Pelo que está colocado até agora, Damasceno, você acredita que o Pleno do STF possa reverter essa medida acertada, ainda que tardia, do Fachin? Os lavajatistas ainda têm força na corte? Anderson, eu não sei como é que funciona, né? E quando você não está dentro, quando você não está no métier, quando você não está participando do processo decisório, né, fica difícil saber o que um e o outro está pensando, ou como um e o outro esteja se posicionando, né? É muito difícil analisar isso do ponto de vista, né, do lavajatismo, ou do não lavajatismo, ou do anti-lavajatismo, né? A questão que está posta neste caso é a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, a incompetência territorial, né? Vários são os critérios definidores da competência dos agentes públicos, né? E competência é o poder de atuar, né, dado pela lei e por ela delimitado, né? Então, se a competência não foi atribuída por lei, o órgão não tem, né, competência. Então, e a competência tem vários critérios de fixação, né, de sua fixação. Um deles é o territorial. Então, um juiz julga, né, os fatos ocorridos no âmbito do seu território, assim como outros fatos ocorridos em outros territórios, mas conexos com aquele, né, que ele já seja competente. Não me pareceu, desde o começo, né, que isso estivesse presente, né? Em outros bate-papos nossos aqui, eu cheguei a falar, né, da estranheza com essa competência universal, né, da 13ª Vara Federal de Curitiba, mas que foi sendo tolerado, né, alegando uma suposta conexão. Então bastaria que uma pessoa tivesse cumprimentado a outra, né, para que todos os processos fossem reunidos no mesmo lugar, né? Isso foi muito perigoso, né? Isso acabou gerando essas distorções que hoje, graças às denúncias, né, feitas pelo The Intercept Brasil, nós ficamos conhecendo, mas a questão processual, a questão, né, singular, a questão pontual é de que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar, para processar, para julgar e para decretar a prisão, né, do presidente Lula, naquele caso concreto, assim como de outras pessoas que indevidamente foram processadas fora do lugar onde deveriam ter sido processadas. Agora, a pergunta que fica, Damasceno, é por que o Supremo demorou tanto para reconhecer a incompetência da República de Curitiba na análise desses casos? Isso se justifica apenas pela correlação de forças políticas no Brasil, por aquele fervor que havia com relação à força-tarefa da Lava Jato? Anderson, eu estudo a politização da justiça no Brasil.
a minha dissertação em ciência política, né, no mestrado de ciência política, né, no IFIX, da UFRJ, tinha exatamente esse título, tá? A politização da justiça no Brasil. Então eu sempre busquei, né, pontuar, analisar e entender alguns casos, né, de politização da justiça. Eu nunca tinha visto algo tão documentado, né, como ocorreu, né, aí no Principado de Curitiba, que eu não vou chamar isso nunca de república, porque, né, república é um conceito alheio ao que esse pessoal fez lá em Curitiba. Então, eu nunca tinha visto nada tão documentado, né, nada tão escancarado, né, como as publicações do The Intercept Brasil explicitaram e nos mostraram. Há uma demora, sim, né? E aí eu não sei a que debitar essa demora, né? Talvez seja uma crença na luta contra o que é suposto mal, né, que levou as pessoas a saírem, né, dos trilhos, né, levou as pessoas a acreditarem que é possível, né, desenvolver alguma atividade benéfica, né, por caminhos não tão benéficos, né, por caminhos tortuosos. Né, e fora da legalidade, tudo é tortuoso, fora da estrita legalidade, né, da compreensão do papel, né, do Estado de Direito para a realização da democracia, para a construção de uma cultura jurídica democrática, né, tudo fica muito complicado. Então eu acho que nós tivemos aí neste caso, né, o ministro Gilmar Mendes tem falado isso, de que o presidente Lula merece um julgamento justo. Eu acho que é esta que é a questão, né? Não é que ele mereça não ter julgamento, né? Todos estamos sujeitos a julgamentos, né? Agora todos devemos ter um julgamento justo, né? E o que tivemos aí nesse Principado de Curitiba foi um conluio do Ministério Público com a magistratura que é completamente alheio, né, a funcionalidade do sistema, pelo menos como ele é concebido, né, como ele é justificado, como dizem que ele deve funcionar. Né? Então, né, houve um retardamento, sim, né, em reconhecer isso. Teria sido muito bom que isso tudo pudesse ter sido decidido desde o começo, né, desde o princípio, né, porque aí nós teríamos julgamentos que não colocariam, né, tanto o Poder Judiciário, né, quanto o Ministério Público nessa saia justa e que se encontram no presente momento. Né? E aí, né, vale lembrar, né, o hacker, né, que invadiu o arquivo, né, que o procurador Delagnol mantinha lá na Rússia, ele, embora não devesse ter feito isso, né, embora tenha cometido uma ilegalidade, este rapaz é um herói nacional. É essa pessoa, né, que nos mostrou o que estava fazendo, né, em nome da justiça no Brasil. Né? Então, o ilícito que ele cometeu, ele é mínimo, né, diante de tudo o que ele revelou. Né? Assim como nós falamos na legítima defesa, de que atuando, né, em favor de outrem, alguém pode praticar um ato que seria criminoso, mas que, né, na legítima defesa se exclui a ilicitude, né, porque se pratica um ilícito, um aparente ilícito, né, mas para salvar, né, um direito maior, eu acho que foi isso que o hacker fez. Né? Ele cometeu um pequeno ilícito, né, para impedir que um ilícito muito maior, né, fosse cometido. Naquele julgamento de uma suposta parcialidade do Sérgio Moro pela segunda turma do STF, análise que acabou interrompida por um pedido de vistas do ministro Nunes Marques quando o placar apontava 2-2, chamou a atenção o voto, digamos, eloquente do ministro Gilmar Mendes, que colocou a Lava Jato em seu devido lugar, Damasceno. Você acha que o Gilmar Mendes pegou pesado nas ironias e acusações? E esse voto espetaculoso dele pode, de alguma forma, influenciar o posicionamento dos demais ministros caso esse tema venha a ser analisado posteriormente pelo plenário da Corte? O voto do ministro, né, Gilmar Mendes foi um voto primoroso, né? Foi um voto que dissecou, né, o que se fazia na Lava Jato em nome da justiça, em nome da lei, né, e ao arrepio da lei, e à margem da lei. Né? Foi um julgamento, né, é um julgamento muito interessante, está interrompido, né, com
um placar de 2-2. Né? Eu acredito que a ministra Carmen Lúcia vai rever o seu voto, ela já ressalvou isso, que quando devolvido pelo ministro Nunes, ela poderá proferir novo voto. Né? Eu acho que diante de tudo que o ministro Gilmar Mendes trouxe, a ministra Carmen Lúcia deverá rever o seu voto. Então eu já hoje, sem atrever, sem me antever, falar sobre o voto do ministro Nunes, né, que pode acompanhar o ministro Gilmar Mendes, eu diria que nós teremos um placar de pelo menos 3-2, se o ministro Nunes acompanhar o ministro Fachin. Tá? Mas nós temos a possibilidade de termos de novo, né, um 4-1, né, porque está 2-2. Creio que o ministro Nunes deverá acompanhar o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia deverá rever o seu voto, que efetivamente está escancarada a parcialidade, né, do juiz Moro. Né? Aquilo que o deputado Glauber Braga, né, falou para o então ministro e ex-juiz, né, Sérgio Moro, né, numa comissão na Câmara dos Deputados, né, quando ele foi intimado, quando ele foi notificado a comparecer à Câmara para prestar esclarecimento, estava, né, muito bem pontuado, muito bem descrito. Né? Efetivamente, né, um árbitro, né, de um campeonato, de uma final de campeonato, né, não pode fazer as suas estripulias em campo e, ao encerrar o jogo, né, ou antes de encerrar o jogo, já estar mancomunado com um dos clubes para virar, né, um técnico do time ao qual ele, né, tem ajudado, né, a ser o vitorioso. Né? Então, o que nós tivemos aí é uma escancarada parcialidade. Não precisaria nem do que vem sendo noticiado pelo The Intercept Brasil. Né? A prática, né, o fato, né, do ministro, né, do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro, terem tabulado conversas para ser ministro, quando ainda era juiz, quando ainda estava, né, no exercício da judicatura e antes das eleições, eu acho que já demonstra a sua parcialidade. Né? Eu acho que, né, tecnicamente, eticamente, juridicamente, politicamente, decentemente, não é possível, né, reconhecer, né, que um julgamento feito por um juiz com essas qualidades tenha qualquer validade, né, sob pena, né, de acabarmos com a concepção de que o juiz deva ser, né, imparcial, né, para a realização das suas atribuições, para a realização da atividade julgadora. Agora, Damasceno, essa hipótese de a Operação Lava Jato ser toda anulada por essas decisões do Supremo é plausível? Uma eventual suspeição do Sérgio Moro pode contaminar tudo que a Força-Tarefa já levantou até aqui, pelo menos naquilo que se refere à turma que foi julgada em Curitiba? Anderson, a parcialidade de um juiz, ela pode ser reconhecida desde sempre, né? Ou pode ser reconhecida a partir de um dado momento. Né? Eu já vi casos, né, de um juiz que não era parcial, que se tornou parcial. Né? Eu conheci em Minas Gerais, né, um juiz que começou lá julgando uma causa, né, lá pelo meio da causa, ele começou a namorar, né, a filha de uma das partes. Né? Então, a partir daquele momento, ele não podia mais continuar juiz, né, e não continuou, né, continuar juiz daquele que era parte. Então, o que aconteceu, né, até então, né, ele não conhecia sequer a filha lá do autor da demanda, né? Foi conhecer no curso do processo, começou a namorar a moça, ponto, deixou de ser juiz. Então, a parcialidade, ela pode ser desde sempre, né? Ou pode ser a partir de um dado momento. Neste caso, nós temos uma parcialidade desde o começo. E, portanto, nada, né, do que foi feito, né, em relação ao presidente Lula por Sérgio Moro pode ser convalidado. A questão da competência territorial abre a possibilidade dos atos serem aproveitados ou repetidos, né, pelo juiz de Brasília para onde o processo for encaminhado. Né? Então, o juiz de Brasília que pode dizer, olha, eu vou começar tudo do começo, analisando a primeira petição inicial, analisando a denúncia, né? Vou analisar o primeiro despacho proferido e vou refazer tudo. Ou ele pode dizer, a partir de um dado momento, né, que eu vou analisar. Então, vai caberá ao juiz.
De qualquer forma, não é a Lava Jato em si, né, que é atacada, claro, né? Tudo que disser respeito ao ex-presidente Lula, né, e que tiver sido praticado, né, pelo ex-juiz Sérgio Moro, não poderá ser validado, porque havendo a suspeição, havendo a parcialidade desde sempre, estes atos são inválidos, né? Mas em relação a outras pessoas, né, que não tenham, né, que ele tivesse a competência territorial, né, da 13ª, fixada na 13ª Vara de Curitiba, ou que em relação a elas ele não fosse suspeito, não haverá eficácia, não. Né? Aí, na questão da suspeição, da questão da parcialidade, cada parte, cada acusado deverá alegar os motivos pelos quais, né, ela está incompatível, né, com aquele juiz, ou com aquele juiz, né, estava incompatível com ela. Né? Então essas coisas deverão ser analisadas caso a caso. Tá? Não existe esse perigo, esse risco de que tudo que o Moro fez na vida, né, seja derrubado, até o seu vestibular para direito, né, ou o seu concurso para magistratura. Né? Não, né, apenas o que ficar provado de que havia parcialidade, né, deverá ser invalidado, né, para o bem da própria justiça, porque um juiz parcial, né, não é um juiz, né, ele é um verdugo, ele é um carcereiro, né, ele é um carrasco, né, e isso é incompatível, né, com a civilização e com o patamar, né, que nós temos de ordem jurídica, ou a pretensão de termos uma ordem jurídica justa e pautada por uma racionalidade. O Supremo começou a julgar também na última semana, Damasceno, uma ação apresentada pelo PSB lá em abril de 2019, que pedia a proibição da ampliação do conceito de efetiva necessidade, previsto pelo Estatuto do Desarmamento e utilizado amplamente pelo presidente Jair Bolsonaro nesses decretos que ele tem editado nos últimos tempos, ampliando o acesso a armas de fogo. Eu tenho 2 questionamentos a respeito disso, Damasceno. Primeiro, você acha que o Supremo deve barrar a ampliação desse conceito que facilita a aquisição de armas? E outra, aqueles que já adquiriram revólveres, pistolas e demais armamentos baseados nesses decretos seriam afetados por uma eventual proibição do Supremo, ou esse pessoal que já se armou até os dentes está liberado para seguir com esses equipamentos? Veja bem, Anderson, nós temos em direito administrativo, algo que é chamado de conceito jurídico indeterminado. Então, efetiva necessidade é um conceito jurídico indeterminado. Né? Estes conceitos, ao longo do tempo, eles ganham sentidos diversos, né? Eles ganham significados diversos. Tem uns que são mais estáveis, né? Outros não. Neste caso, o que caberá definir é o que é efetiva necessidade. Né? E o Supremo, claro, ele pode, né, dar essa definição jurídica ao que significa, né, o que significa isto. E claro, e aí tem uma outra questão, o porte de arma, né, ou a aquisição de arma, ou a propriedade da arma, né, a posse da arma, né, e posse é diferente de porte. Porte a pessoa pode andar com ela, pode se locomover, pode transitar com ela, porque tendo o porte ele pode sair de casa com ela. A posse não, né? A posse pode ficar apenas no âmbito, né, em que for definido para que a pessoa a tenha. Isso é uma licença. E licença é um ato administrativo, né, pelo qual se faculta a alguém o exercício de uma atividade. Cessados os motivos que ensejaram, né, cessados os motivos, né, que propiciaram, né, que autorizaram a licença está findada, a licença está encerrada. E, portanto, a pessoa perde a licença, seja para possuir, seja para portar. Tá? Então, essa definição que o Supremo vier a dar, né, certamente atingirá aqueles, né, que já adquiriram, né, seja para a posse, seja para o porte. Então, eu acho que nós temos aí algo que deverá ser definido, tá? Mas o Supremo também, como em outros casos, pode, né, modular os efeitos. Eu ainda até hoje não compreendi como que se fundamenta isto, mas o Supremo às vezes modula os efeitos, diz que vale daqui para frente,
né? E pela primeira vez que o fez foi quando foi criado o município na Bahia de Eduardo Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, né, filho do então senador, né, Antônio Carlos Magalhães, e sem obedecer às normas legais para a criação de um município. O Supremo declarou inconstitucional a lei estadual, né, baiana, que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, mas diz que como o município já estava criado, modulando os efeitos, ele ficava criado, né? Portanto, nós temos, no caso no Brasil, um caso em que uma lei declarada inconstitucional, né, continuou produzindo seus efeitos, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade não produziu efeito nenhum, né? O julgamento não teve efeito concreto, né? E a partir disto, em outras situações, o Supremo passou a modular os efeitos das suas decisões, né? Então, se modular os efeitos, olha, esse conceito jurídico está agora definido, de tal modo, mas modulando os efeitos, né, este novo conceito só vale daqui para frente, né? Então, eu sinceramente não sei como será decidido isso, como poderá ser decidido isso, porque o momento que nós vivemos é de uma relativa incerteza jurídica. E esse novo escândalo das rachadinhas que começa a se desenhar, envolvendo agora não só o senador Flávio Bolsonaro, como o próprio presidente Jair Bolsonaro e seu outro filho, o vereador Carlos. Uma reportagem do site UOL mostra que esse esquema de se locupletar de dinheiro público repassado por assessores parlamentares, muitos deles fantasmas, é uma atividade familiar no clã Bolsonaro. Te surpreendeu essa revelação da reportagem, Damasceno? Olha, Anderson, o que a reportagem fez foi chover no molhado, né? Isso que está sendo, né, publicizado agora, então somente estão dizendo que encontraram provas de que efetivamente isso estava ocorrendo, né, com um zero, com outro zero, com outro zero, com mais o fulano, com mais o cicrano, com mais o beltrano, né? Então, né, não é novidade o que está acontecendo. Esta é uma situação que hoje é notória, né? O presidente e seus filhos, né, podem até conseguir, né, com uma decisão ou outra, né, em algum tribunal, né, se livrar de um processo ou de uma prova, invalidar uma prova, mas politicamente a sociedade já formou juízo sobre isso, né? Já não é mais possível, né, dizer que não tem prova dessas ocorrências. Pode ser que uma prova ou outra não tenha validade no âmbito jurídico, e eu não conheço os processos, né, não sei dizer como essas provas foram obtidas, né, e quais são válidas e quais não são, né? Eu só poderia falar sobre isso se eu, né, analisasse os processos. Mas politicamente, a sociedade brasileira, socialmente, a sociedade brasileira já não se engana, né, com essas declarações ou com essas provas que são trazidas pela mídia, né, e pela imprensa, né? Então eu acho que o que temos aí é uma prática reiterada ao longo dos anos, né, de apropriação de pelo menos parcela, né, dos salários, né, de assessores, a fim, né, de enriquecer, de engrossar o patrimônio pessoal, né? E na sociedade brasileira, na história do Brasil, isso tem um nome, né? O nome político disso é patrimonialismo, né? Que difere do conceito de república, que pressupõe a separação entre o público e o privado. Mas no direito penal, isso se chama peculato. Isso é crime descrito, né, no Código Penal, né? Isto é improbidade administrativa. Isso está definido na lei, né, de improbidade administrativa. O desfecho disso no âmbito jurídico eu não sei, mas politicamente já não é mais possível negar isso, e a sociedade brasileira, né, tem ciência, né, dessas ocorrências e está convencida, né, de que efetivamente essas coisas aconteceram, notadamente pelo crescimento patrimonial da família, né, com a aquisição de 20, né, imóveis em 10 anos, né, e com as transações com dinheiro vivo, né? Quem hoje em dia, né, movimenta grandes quantias em dinheiro vivo, quando você tem, né, os meios eletrônicos de transferência, nem se fala mais em cheque, né? Hoje em dia você faz, né, por meio de um código, né? Você faz pela internet a transferência, faz um TED, faz um DOC, né? Agora, o dinheiro vivo por si só já é, né, um sinal esquisito, né, de movimentação financeira e de origem, né, de recursos. Damasceno, na última segunda-feira eu li uma notícia que te confesso que me deixou muito preocupado.
O youtuber Felipe Neto foi intimado a prestar depoimento à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática no Rio de Janeiro, após chamar o presidente Jair Bolsonaro de genocida em um post nas redes sociais. A Polícia Civil foi acionada pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-capitão. Esse pedido tem como base aquela malfadada Lei de Segurança Nacional. É de lascar, Damasceno. Pois é, Anderson. A Lei de Segurança Nacional foi editada pelo general-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. E nenhum dos governos posteriores à ditadura empresarial militar revogaram essa lei, né, e editaram uma lei de defesa do Estado Democrático. Então, o Estado Democrático permitiu que essa lei continuasse vigente, embora não tivesse tendo aplicação. Essa lei estava lá, né? Existente, vigente, com possibilidade de produzir eficácia. Só não estava sendo utilizada. A partir, né, da ressurreição, né, da eficácia dessa lei ou da aplicação dessa lei, né, nós temos aí hoje vários casos de aplicação, né, no território nacional e para diferentes formas. Este é um perigo, né, de ressuscitar os fantasmas. Né? O fantasma está quietinho, está lá no canto dele, né? Ou nós eliminamos a possibilidade dele sair de lá, né? E revogar a lei teria sido essa possibilidade, né? Ou então não o ressuscitamos, porque quando nós ressuscitamos um fantasma, ele pode passar a nos assombrar. Né? Mas claro que isto é um processo de intimidação, tão somente. A Associação Brasileira de Imprensa, né, vai atuar junto ao Felipe Neto, vários parlamentares têm se solidarizado, né, mas a lei continua vigente. Né? Outra pessoa poderá vir a ser importunada com a aplicação dela. Né? Então, esse é um problema muito sério, né? Porque o que deveríamos ter feito, o que precisaremos fazer é a revogação dessa lei e a edição de uma lei de defesa do Estado Democrático. E nós não podemos aplaudir quando aqueles que não nos afeiçoamos, né, sofrem determinadas injunções, porque o que o outro sofre poderá depois vir a nos ser igualmente infligido. Agora, tem uma coisa, o ministro Gilmar Mendes, muito recentemente, no ano passado, disse não só, né, do presidente da República, mas disse que as próprias Forças Armadas, eu não sei se ele falou especificamente de todas as Forças Armadas, ou falou só do Exército, que estavam sendo coniventes com o genocídio. Né? Então nós temos outras declarações aí, inclusive do ministro Gilmar Mendes, né, que o Felipe Neto poderá, né, utilizar na sua defesa. Eu tenho preferido dizer que nós estamos diante de crimes contra a humanidade, assim definidos, né, no Tratado de Roma, né, e sujeitos a julgamento pelo Tribunal Penal Internacional. Né? Só por força de expressão nós poderíamos falar em genocídio, porque na verdade não se está pretendendo eliminar, né, um grupo étnico, religioso, né, para promover o seu desaparecimento. O que estamos tendo é um conjunto de medidas, um conjunto de comportamentos, né, de atos de desumanidade em larga escala, né, contra determinado grupo, e aí não é étnico nem religioso, são idosos e pessoas com comorbidade, com sacrifício, né, deste grupo. E isso está definido, né, no Decreto 4388 de 2002, como, né, crime contra a humanidade, né, e foi que esse decreto promulgou o Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, e essas pessoas que praticam estes atos generalizados de desumanidade estão sujeitas ao Tribunal Penal Internacional. Falando agora de maneira mais direta em relação ao nosso cenário político, Damasceno, e para encerrar, um tema que mais parece uma piada de péssimo gosto. A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, foi escolhida para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na última semana. Ela, que é investigada pelo Supremo naqueles atos antidemocráticos, vai comandar a mais importante comissão do parlamento. O Brasil definitivamente não é um país para amadores, Damasceno. O Brasil efetivamente não é um país para amadores, né? Tem um livro com este título,
né, explicando o que é o Brasil, que é Brasil para principiantes, para quem ainda não entendeu o que é o Brasil. A deputada Bia Kicis não é, né, uma amadora, não é uma principiante. É uma procuradora de justiça aposentada do Distrito Federal, filha de um coronel do Exército, né, da linha dura, né? Então é gente muito bem escolada, né? Eu não a conheço pessoalmente, né? Vim a conhecê-la, né, pela mídia ou pelas suas atuações, né, de militância, né, ou como parlamentar, né? Então ela não está indo para lá à toa, né? Assim como essas pessoas que atuaram, né, que permaneceram escondidas desde a redemocratização, também, né, não haviam desaparecido, não. Elas apenas não estavam se expondo, né? Tem muita coisa na sociedade brasileira que precisa ser explicitada para nós podermos dizer que conhecemos o Brasil, né? Dia 14, domingo, né, fez 3 anos, né, do atentado, né, à vereadora Marielle Franco, que, né, lhe ceifou a vida, assim como do motorista que dirigia o seu carro, o Anderson, né? Um deputado fluminense, né, achou que era para ele um recado. Quando ele tem familiares, quando ele tem outros amigos, quando ele tem pessoas mais próximas que poderiam ser atingidas, se fosse o caso, de mandar um recado para ele, né? E acabou, essa versão prevaleceu. Mas eu continuo acreditando que a coisa era muito pior, né? O atentado à vereadora Marielle ocorreu em menos de um mês, né, depois da intervenção no Rio de Janeiro, né, que tinha, né, como interventor o general Braga Neto, que tinha como secretário, né, de segurança o general Richard Nunes, né, o general Braga Neto, o interventor, e o general Richard Nunes como secretário de segurança. E em menos de um mês nós temos um atentado daquela magnitude, né? Eu acho que outros atentados poderiam vir a ocorrer, né, a fim de reforçar o poder daqueles que poderiam, né, depois se apresentarem como salvadores da pátria, né? Nós temos isso na história do Brasil. No processo de abertura, nós tivemos as bombas nas bancas de jornal, na ABI, né, na OAB, na Câmara de Vereadores, até que um dia uma bomba estourou no colo, né, dos terroristas oficiais, né, do sargento Rosário e do então também capitão, né, capitão Machado, que o Exército promoveu, né, protegeu e o promoveu até coronel, né, quando então ele foi para a reserva. Então eu acho que tem muita coisa, né, para ser explicitada, muita coisa para ser desvelada na história do Brasil, inclusive este funcionamento, né, dessas instituições ou dessas pessoas que atuaram na linha dura durante a ditadura empresarial militar e que não foram responsabilizadas, né, com o processo de abertura e que continuaram atuando, né, sem compromisso com a ordem democrática, né? Então nada me surpreende quando reaparece alguém, né, vinculado àquilo que não foi o período mais virtuoso, né, da história do Brasil, né? Então, né, essas pessoas continuaram atuando, né? Elas tiveram filhos, elas têm amigos, elas continuaram influenciando, né, o processo político. Então não tem amador, né, nesse jogo, não, né? Cada qual está representando, né, os seus interesses, os interesses do grupo a que pertence e exercitando, né, aquilo, né, que sempre exercitou. João Batista Damasceno, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, foi muito bom, né, ter estado aqui nesse bate-papo com você. Um abraço aí para a Celeste, para a Natália e para todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Conversamos aqui com o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o assessor técnico da Câmara dos Deputados, formado em Direito, com especialização em Orçamento Público, e representante do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o Corecon RJ, Flávio Tonelli Vaz. Flávio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro. É com um imenso prazer que eu me dirijo a vocês para comentarmos, para batermos um papo sobre essa
votação que ocorreu semana passada na Câmara dos Deputados da PEC 186, que já foi incorporada à nossa Constituição como emenda constitucional 109. É a forma com que essa PEC tramitou afastou as pessoas do debate. Né? Impressionante como nós mudamos a Constituição sem que a sociedade pudesse ser ouvida. Flávio, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Flávio, na última semana, o Congresso acabou confirmando mais um atentado contra o povo brasileiro e especialmente contra o serviço público do nosso país, que foi a aprovação daquela proposta de emenda à Constituição 186, apelidada de PEC emergencial, que estava desde 2019 parada no parlamento e foi retomada a toque de caixa, sob o argumento de restabelecer o pagamento do auxílio emergencial para as pessoas afetadas pelas perdas econômicas na pandemia. Eu queria saber primeiro, Flávio, você, como assessor técnico da Câmara, como observou a aprovação dessa proposta e seus efeitos? Bom, essa pergunta é interessante sobre a aprovação e os efeitos da PEC, dessa emenda constitucional 109. Primeiro, é preciso deixar claro que a votação, a forma como foi feita e o próprio conteúdo dessa PEC foi uma grande chantagem ao Congresso e à sociedade brasileira. Para que o governo pudesse... Primeiro, ela não era nada emergencial, né? É uma PEC que está tramitando desde 2019, não tinha a menor condição de ser aprovada fora da chantagem que o governo fez. E qual foi a chantagem que o governo fez? Foi colocar nessa PEC e dizer que a única forma de se aprovar o benefício emergencial que a sociedade exige, que a pandemia exige, que as pessoas mais pobres exigem, que o combate à desigualdade exige, era promover um grande ajuste de contas para a União, Estados e municípios. Né? Essa é uma chantagem, basta ver que em 2020 o Congresso Nacional aprovou um orçamento de guerra, como foi conhecido, que permitia ao Estado gastar o que fosse necessário para combater a calamidade, a pandemia, né, e a calamidade que se colocava do ponto de vista sanitário e social. Né. E não teve nenhuma, naquela PEC do orçamento de guerra, não teve nenhum constrangimento. Pelo contrário, o que nós queríamos era ter que o governo tivesse total liberdade para socorrer a sociedade, socorrer as empresas, socorrer as pessoas mais pobres dos problemas que elas estavam vivendo. Para criar o benefício emergencial, somente bastava que o governo solicitasse ao Congresso decretar estado de calamidade. Né? Usando o MP para os créditos, já ficava resolvido várias das restrições fiscais. Teríamos mais tempo para resolver as outras. Né? Mas o que nós acabamos aprovando não foi um benefício emergencial. Para o benefício emergencial, que não sabemos ainda as condições, nem nada como ele será aprovado, o que a PEC fez foi limitar o seu valor. Eu falo sobre isso depois, mas o que a PEC fez foi apenas limitar o seu valor. Muito bem. O que no fundamental ficou criado, por isso a chantagem, foi mais uma grande trava para os gastos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E uma trava que apenas funciona, como todas as demais, para as demandas relacionadas aos gastos sociais, aos direitos, às políticas públicas. Né? Essas foram os grandes constrangimentos. Só para vocês terem uma ideia, hoje, para a União, por exemplo, nós já tínhamos a regra de ouro, que foi criada pelo Constituinte, que limita um pouco a emissão de títulos. A partir de 2000, criou-se as metas de superávit, com a lei de responsabilidade fiscal. Em 96 foi criado o teto de gastos, que impede os gastos públicos, mesmo que o Estado tenha dinheiro, mesmo que a economia cresça, não possa gastar. E agora nós criamos mais um limite, que é o limite de uma relação entre receitas correntes e despesas correntes, que no final fundamental significam 4 grandes travas diferentes que se aplicam
concomitantemente sobre o gasto público. É óbvio que o que se pretende aqui não é acertar as contas públicas, mas literalmente impedir os gastos sociais, impedir que o Estado cumpra o seu papel, não só em relação a combate às desigualdades, como atenção às próprias necessidades dos próprios serviços públicos. Então, acho que isso é importante que todos tenham em mente esse conjunto de constrangimentos que as contas públicas passam a fazer. É importante deixar claro que o que se criou agora, nessa relação, esse limite das despesas em relação às receitas correntes, não vale só por 15 anos, ele vale permanentemente. Então, essa PEC agravou o teto de gastos, porque ele obrigou que, antes mesmo de eu chegar no teto, quando eu chegar a 95% do teto, eu já tenha que tomar várias medidas, como ele criou um conjunto grande de constrangimentos que vão sobreviver mesmo depois do fim do teto, que em tese terminaria daqui a 15 anos. Né? Então, nós criamos mais um constrangimento permanente para a União, Estados e municípios. Qual seria a solução, Flávio, para que não precisássemos congelar os salários do funcionalismo público na prática pelos próximos 15 anos e retomarmos o pagamento do auxílio emergencial? Bom, para responder essa pergunta é preciso uma preliminar, né? O Brasil não vive essa crise fiscal que vem sendo como ela vem sendo apresentada pelo governo, nem pelos setores que estão mais interessados em cortar a participação, os direitos do povo do orçamento do que qualquer outra coisa. Essa crise não é grande porque, se ela fosse a crise fiscal que tanto dizem, a primeira providência que teríamos que tomar era uma renegociação da dívida. Né? Não seria possível escapar de uma grande crise fiscal deixando intocado aquilo que consome quase 60%, 65% do orçamento, né? Considerando inclusive rolagem da dívida. Isso não poderia ser feito, não teria como você achar uma solução deixando intocada a maior parte do problema. Né? Então, não há essa crise fiscal. As medidas que eles estão adotando não é em função de uma crise fiscal, mas em função de uma prioridade que está sendo constitucionalizada de você proteger os ganhos financeiros, né, dos rentistas contra as demandas da sociedade junto ao orçamento público. Né? Demandas que são de serviços públicos, que são de direitos, que são de investimentos, que são da construção do futuro da nação. Né? Então, essa primeira questão tem que deixar clara. 2, a gente fala muito do congelamento dos salários reais de servidores e dificuldades na contratação, na substituição, né, nos gastos de pessoal, mas esse é apenas uma parte do problema. Né? O problema todo é que nós estamos em plena pandemia, no meio de uma pandemia, onde há demandas infinitas com relação ao crédito público, né? Demandas para solucionar a crise sanitária, né? Não só de vacinas, como também dobrar a infraestrutura do SUS para poder atender a pandemia, uma crise social, onde as pessoas que estão afastadas do emprego precisam de suas fontes de renda, precisam de auxílio governamental para poder sobreviver, para levar comida para a família, né, para sobreviver, para ter dignidade, e uma crise econômica que vai exigir muito do Estado para recuperar as empresas, né, e a produção. Diante disso, nós optamos por ignorar todas essas demandas, congelar os gastos públicos, né, sob a chantagem de aprovar um benefício emergencial que é ínfimo e temporário. Né? Então, cortes para sempre para gastar 44 bilhões em benefícios emergenciais. 44 bilhões em benefícios emergenciais é muito pouco, gente. Um mês do benefício de R$600 custou 45. Né? Então, se eu falar que todo o benefício emergencial de 2021 vai custar 45,
eu estou dizendo que ele terá que ser, e as 4 parcelas vão ter que ficar enquadradas nesse valor, significa que o benefício terá que ser 1/4 daquele que foi. Então, em vez de 600, tem que se trabalhar com um benefício médio da ordem de 150, né? Se mantiver todo o público, ou um pouco mais, até 200, se você cortar as pessoas que terão acesso ao benefício, né? O governo trabalha mais com essa lógica, de cortar, além de cortar o valor, cortar o quantitativo de pessoas que têm acesso ao benefício. Bom, isso é o que está sendo feito, né? E isso não tem solução, porque o que nós aprovamos da PEC do benefício emergencial foi um limite de valor. Não está como em 2020, que nós poderíamos estabelecer, por exemplo, se a situação piora, eu poderia prorrogar o benefício. Esse, por exemplo, para eu prorrogar o benefício, depois dos 4 meses que ele está inicialmente proposto, eu tenho que mudar a Constituição novamente. Isso é um absurdo, uma coisa... o que nós aprovamos, na verdade, foi uma forma do Congresso não poder debater qual é o valor do benefício, a quem ele se destina e quantas prestações cada um terá direito de receber. Então, o que nós fizemos não foi nenhuma solução. O que nós fizemos foi criar mais problemas para que o Estado possa atender às demandas que estão colocadas. E por que, Flávio, essa sanha dos ultraliberais em atacar o serviço público, justamente em um momento em que o Estado se mostra mais fundamental para que o país possa sair dessa crise sem fim e ampliada pela pandemia? Bom, essa também é uma boa pergunta. Já é muito impressionante que uma parcela considerável do Congresso queira fechar os olhos às demandas da sociedade para atacar o Estado, os direitos, o serviço público, consolidando no texto constitucional premissas e determinações que levam à construção do Estado mínimo para o povo, né? Para privilegiar e permitir que se aumente indefinidamente os gastos com a dívida e o gasto financeiro, né? Não se iludam. Cortar o que não está sendo gasto na saúde, o que não está sendo gasto na educação, está sendo gasto em outras atividades, né, que são consideradas por esses senhores como prioritárias. Nesse caso é o rentismo, né? Esse modelo de tornar, de constranger o gasto público, ele tem um endereço muito fácil. Ele visa a privatização não só das empresas públicas, né, como também dos serviços públicos. Então, eu precarizo a saúde, eu precarizo a educação para que o setor privado, através da educação privada, da saúde privada, né, possam ocupar essa necessidade que a sociedade tem por esse serviço. Então, esse modelo, ele leva absurdamente, acelera um processo de privatização. Por que acelera? Porque, literalmente, eu suprimo a capacidade do Estado de prestar esse serviço, de atender a essa demanda. E demanda vazia não existe, portanto, ela terá que ser atendida por alguém, né? Então, o setor privado aparece como um grande candidato para atender a essa demanda que foi criada artificialmente pela contenção do Estado. Não bastasse isso, o que nós aprovamos foram restrições fiscais que entram em vigor durante a pandemia. Então, essa é uma coisa assim, absurdamente sem qualquer razão de ser, a não ser uma covardia absoluta contra, em relação à situação que a sociedade se enfrenta, né? Deixo claro também que passa despercebido, mas foi colocado, foi realçado no debate, uma mudança que o governo fez, meio que escondidinha, o parlamento aprovou, da mudança do cálculo das despesas de pessoal. Não vou entrar no mérito se essa mudança é correta ou não, mas a forma com que ela foi feita é uma forma muito equivocada. O governo considerou que, para calcular as despesas pessoal, teria que incluir na conta também
o pagamento de pensionistas. Né? Pensionistas são as viúvas e os filhos dos servidores públicos. Bom, nada contra, isso poderia ser considerado, embora seja uma despesa paga a terceiros, não a servidores, mas poderia ser até considerada como uma despesa pessoal. O que o governo faz? Ele aumentou, portanto, a despesa de pessoal da União, Estados e municípios. Ele mandou computar um conjunto de despesas que não estava na conta. E o que vai acontecer imediatamente com diversos estados e municípios? Mesmo aqueles que não tinham atingido os limites da despesa pessoal, se verão de uma hora para outra, né, a partir de hoje, já estourando os limites de despesa pessoal. E, ao estourar o limite prudencial e o limite da despesa pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, estarão proibidos de tomar várias medidas de contratação de pessoal, né, tomar várias medidas em relação a reajustes e, se eu não trocar esses limites, essas restrições são eternas, porque só deixarão de serem computadas quando as despesas de pessoal caírem. Né? Então, forçosamente, são vários anos para que você possa efetivar esse ajuste. Eu tenho visto muita gente por aí, Flávio, dizendo que essa PEC vai aprofundar a recessão no nosso país. Procede esse diagnóstico, na sua opinião? Que tipo de instrumentos estão contidos nessa PEC que farão com que o Brasil afunde ainda mais nesse buraco em que está desde 2015? Essa é que é a verdade. Bom, essa pergunta também acerta novamente. O que nós temos aprovado desde 2016 são várias medidas que buscam restringir a capacidade do Estado de utilizar os mais diversos instrumentos para que a sociedade brasileira possa construir um futuro, para que a gente possa superar diversas entraves que hoje existem no desenvolvimento, para que a gente possa atender às demandas sociais, para que a gente possa construir um país menos desigual. Essas medidas, somente no debate de orçamentos e política fiscal, elas restringiram os gastos do governo federal e agora de estados e municípios muito draconianamente. Eles limitaram a possibilidade do Estado de utilizar créditos subsidiados para favorecer o desenvolvimento da economia. Da mesma forma, utilizar os benefícios tributários. Se nós olharmos, mesmo assim, por coisas muito pontuais, mas não tão pontuais assim, nós limitamos o uso do pré-sal, do royalties do pré-sal, nós limitamos a obrigação do conteúdo nacional na exploração do petróleo. Nós fomos adotando N medidas, esvaziamos a capacidade econômica do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES para promover e auxiliar a economia nacional. Nós fomos adotando muitas medidas que não só respondem pelo baixo crescimento econômico do Brasil a partir da crise de 15 e 16, né, de 14 e 15, ou de 15 e 16, mas impedem o Estado de ser esse motor, de contribuir com a economia para a solução dos problemas, né, e para contribuir com a sociedade para a solução dos problemas. Isso parece uma solução impossível de superar, né? É muito difícil de superar porque significa devolver N leis e normas que foram sendo trocadas, né? Leis que levam, por exemplo, um país agrícola como o nosso, faltar gêneros de alimentação, uma coisa absurda. Por quê? Porque são tantos benefícios para que esse pessoal exporte, que exportam arroz e feijão e depois falta arroz e feijão na mesa do brasileiro. Né? Que eu produzindo petróleo a poucos 20, 25, 30 reais que poderia ser vendido o galão, eu seja obrigado a me condicionar os preços a 80, 100 reais para acompanhar os preços em dólar do mercado internacional. São muitas coisas que estão sendo feitas para favorecer um grupo seleto de pessoas
né, um grupo seleto de segmentos econômicos, em prejuízo de todos os demais. A conclusão de que se chega é de que o Brasil terá muito mais dificuldade para sair dessa recessão. Vamos acordar que em 2019, ao final de 2019, antes da crise do ano passado, portanto, o Brasil tinha mal se recuperado o PIB real de 2012. Né? E o que nós vamos fazer agora é um retrocesso maior ainda, porque a economia ano passado caiu 4% e, cá entre nós, vai demorar alguns anos para recuperar esses 4%, com tantos entraves que estão sendo colocados, né, na capacidade do Estado de ajudar a solução dos problemas. Flávio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o principal articulador de todo esse desmonte que está colocado no nosso país, deu uma declaração na semana passada que provocou risos em muita gente. Ele disse que quando entra no mercado, as pessoas agradecem a ele pela condução da nossa economia. Que mercado ele está se referindo, Flávio? Só se for o mercado financeiro, porque não é possível que algum brasileiro da base da pirâmide agradeça a esse sujeito pelo que tem sido implementado na nossa economia. Bom, Paulo Guedes dizer que tem sido elogiado nos supermercados demonstra um mundo paralelo que esse governo vive, né? Se bem ou mal ele encontrou algum banqueiro no supermercado, que é muito difícil para receber esse elogio, né? Não é representativo do que o povo pensa, não é representativo dos problemas que o povo vive em função da política econômica que está criada, né? A alta dos preços dos alimentos, a necessidade de ter que trocar gás por fogão a lenha, né? Um retrocesso civilizatório infinito, né? A dificuldade que nós temos de atender a um país em que você tem um conjunto muito grande de desempregados e de desalentados e de desassistidos, porque o governo se recusou ano passado a manter o benefício de R$600 e se recusa agora a ter iniciado desde janeiro um benefício emergencial, nos coloca na situação de que, se alguém elogiou Paulo Guedes, né, provavelmente não é representativo da sociedade brasileira, do conjunto da sociedade brasileira, não é representativo dos principais setores mais numerosos da sociedade brasileira. Aonde ele foi, eu não sei, mas a piadinha que se conta, né, que é o supermercado financeiro que anda elogiando ele dessa forma, porque são os que entra crise, sai crise, estão sempre mais ricos, né? E o povo convivendo com maiores demandas, desassistidas, com maior desigualdade, né? E esse é o paralelo, esse é o mundo real. O outro que elogia Guedes é um mundo paralelo que só ele sabe qual é. Para terminar, Flávio, você vê alguma solução para essas medidas que excluem o povo brasileiro do orçamento público? Um próximo governo, ainda que minimamente comprometido com a igualdade social, com a melhoria nas condições de vida do trabalhador, vai conseguir derrubar essa tragédia que está colocada? Bom, como reverter esse modelo, né? Bom, primeiro que eles têm utilizado uma coisa que são maiorias temporárias, né, para aprovar mudanças permanentes, né? Querem roubar o direito do brasileiro ter futuro, querem roubar o direito das pessoas poderem, nas urnas, decidir o que vai fazer, né? Então, é por isso que essas medidas, elas subtraem a democracia, né? Porque as pessoas que vão disputar as urnas hoje têm que prometer não só mais saúde, como tem que ter capacidade de mudar a Constituição para assegurar que essas mudanças que foram colocadas na Constituição possam ser revertidas, né? Então, acho que essa é a primeira questão que nós temos que ver. E a grande questão que se quer perpetuar é essa exclusão dos anseios, direitos, necessidades das pessoas
de se valerem dos fundos públicos que elas ajudam a constituir, da nação que elas ajudam a construir, né, da economia que elas participam, né, e trabalham, e, de certa forma, estão sendo excluídas da discussão dos desígnios desses recursos. Então, eu queria apenas salientar que esse é um problema sério, que remete ao conceito de democracia, que remete a um conceito político. Nós temos que, para superar isso, eleger, junto com o próximo presidente, uma grande frente, né, que consiga uma maioria significativa para mudar a Constituição Federal. Né? Então, esse é o grande desafio, né, que nós temos que ter. E, naturalmente, uma frente capaz de pensar o futuro do país, capaz de pensar que Brasil queremos, capaz de pensar e de construir esse Brasil que queremos. Né? Então, acho que esse é o grande desafio que se coloca para o final desse governo, que é construir essa frente, né? E de preferência antecipar o final desse governo, mas também para o processo eleitoral de 2022. Flávio Tonelli Vaz, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Também gostaria de me despedir de todos que tiveram a paciência. Peço desculpa por ter sido, às vezes, longo nessas respostas, mas são questões que eu achei importante que a sociedade debata, que a sociedade discuta. Né? É inadmissível que a Constituição seja alterada, dizendo que é uma questão emergencial, quando o que está se votando não tem nada de emergencial. Pelo contrário, é um entrave ao benefício emergencial, mas um grande constrangimento para que a sociedade possa discutir o futuro, possa votar e discutir e construir o seu futuro. Um grande abraço a todos e eu espero ter correspondido, né, conseguido responder todas as questões que foram levantadas. Conversamos aqui com um assessor técnico da Câmara dos Deputados e representante do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o Corecon RJ, Flávio Tonelli Vaz. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã estarem ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!